Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 16ª aula de Ciências. Sou o professor Celso e hoje a gente vai começar a falar sobre o assunto de citologia. A gente vai comentar sobre a descoberta da célula por Robert Hooke. Vamos falar também sobre a estrutura de uma célula e os organismos unicelulares e pluricelulares. Nossos objetivos específicos da aula de hoje: conhecer como ocorreu o descobrimento da primeira célula e qual o significado do seu nome, a palavra célula, compreender que as células são as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. É um ser vivo, é formado por célula, identificar as principais estruturas encontradas em uma célula. O que tem dentro de uma célula, quais as suas funções, e isso a gente vai comentar ao longo da nossa aula. Antes da gente começar, eu preciso que você tenha em mãos um caderno e um penal para fazer as anotações. Muitas palavras que a gente vai ver aqui hoje são novidade. Vocês já viram alguma coisinha no ensino fundamental 1, lá na quinta série, na quarta série, mas sempre tem alguma coisinha nova que vocês podem fazer a anotação para depois revisar esse conteúdo para uma prova ou até mesmo para o exercício que temos preparado para vocês depois. Então vamos lá, vamos começar. A parte da ciência que estuda as células é conhecida como citologia. Cytos significa célula e logos significa estudo. A união dessas duas palavras fica citologia. O trabalho realizado em uma célula ele é semelhante ao que acontece em uma fábrica. Através dos portões dá-se a entrada de diversos tipos de peças destinadas à linha de montagem. E para a fabricação são destinados operários habilitados. É preciso ainda um setor de embalagem e uma diretoria. Percebam que tem algumas palavras que estão em negrito aqui nesse nosso texto. Essa nossa comparação de uma célula com uma fábrica. E essas palavras que estão em negrito são as organelas, as estruturas celulares muito importantes para a célula. Então a célula ela precisa de um portão de entrada, por onde chegarão as substâncias novas. Ela vai precisar de uma linha de montagem para produzir as suas substâncias, até a sua estrutura, a sua própria estrutura ser renovada é através dessa linha de montagem. Ela vai precisar de operários habilitados. Ela vai precisar de estruturas dentro dela, de organelas a gente vai chamar, que conseguem realizar funções específicas. Ela vai precisar também de um setor de embalagem, de uma organela que vai realizar essa embalagem dos materiais e vai realizar a sua distribuição para o meio externo ou para o meio interno da célula, onde ela precisa estar, onde determinada estrutura precisa estar, substância, estrutura. E ela vai precisar de uma diretoria que comanda toda a célula. Ah, faça isso agora, faça aquilo agora. Essa diretoria também está presente dentro das nossas células. Anton van Leeuwenhoek utilizou de um microscópio que ele mesmo desenvolveu para observar pequenos protozoários, os quais ele chamou de animalículos. Protozoários não são animais, não são vegetais, eles fazem parte de um reino próprio. E dos protistas. E Leeuwenhoek ele utilizou esse microscópio da imagem para fazer a observação de pequenos animalículos, que ele chamou, esses protozoários. Só porque eles se mexiam, então naquela época ocorria a separação de vegetais e animais. Os vegetais, eles geralmente imóveis, não se mexiam. Então, o que ele observou eram protozoários que se locomoviam, que se mexiam um pouquinho. Então, ele considerou que eram animais e acabou, como eram animais muito pequenos, que ele não conseguia observar a olho nu, olhando na mesa ele não observava esses protozoários, ele chamou de animalículos. É um diminutivo de
animais, tá certo? Então, esses foram os protozoários, alguns esboços dos desenhos que ele realizou na época que os observou. Anos mais tarde, o inglês Robert Hooke utilizou um microscópio com duas lentes. Hooke foi quem primeiro descreveu uma célula, que do latim significa um compartimento, uma cela de uma prisão. Então ele relacionou esse compartimento, esse quartinho, essa cela de prisão, com as células que ele observou, a partir dos pedaços de cortiça. Ele pegou um pedaço de cortiça, uma rolha de cortiça, sabe essas rolhas de vinho? Fez um corte bem fininho e observou no seu microscópio lá na imagem. E o que ele observou foram pequenos compartimentos, pequenas células. Então, cada compartimento desse, ele chamou de uma célula. Por isso o nome das células, são pequenos compartimentos, pequenas células. O aperfeiçoamento dos microscópios de luz, ou microscópios ópticos, como o uso de mais de uma lente, permitiu uma visibilidade cada vez maior das células. Quanto mais lente você utiliza, mais você consegue ampliar uma determinada estrutura, no caso, uma célula. Em 1923, começou a ser empregado o microscópio eletrônico para o estudo das células, permitindo a observação de estruturas que até então não eram conhecidas, como os microtúbulos. Aí nós temos esse microscópio eletrônico, aqui na imagem do centro, ela consegue ampliar muitas vezes, muito mais do que o nosso microscópio óptico que a gente tem no laboratório da escola. Esse microscópio eletrônico, ele amplia tantas vezes que até alguns estudos sobre os átomos que compõem a matéria, que compõem as estruturas, estão sendo estudados graças a essa microscopia eletrônica. E os átomos é o que compõe uma célula, então a amplitude dessa imagem está sendo cada vez maior. Ela utiliza feixes de elétrons que são absorvidos ou refletidos por essa estrutura. Então fica como se fosse uma impressão em 3D, uma fotografia retirada de átomos ou de células, enfim, de vírus. Então aí a sua imagem. Somente no século XIX, com base em observações de diversos seres vivos, Matthias Scheiden e Theodor Schaum propuseram a teoria celular. A teoria celular, segundo a qual todos os seres vivos são compostos de células, que realizam atividades que caracterizam a vida. Todos os seres vivos são compostos de células. Isso que diz a teoria celular. E que essas células realizam atividades que caracterizam a vida. Seriam atividades que caracterizam a vida? Que caracterizam o ser vivo? O ser vivo ele é caracterizado por nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. As células do nosso corpo, elas realizam essas atividades. Então, elas caracterizam, elas que dão essa característica aos seres vivos. E a célula é considerada a unidade estrutural e funcional de todo o ser vivo. Todos os seres vivos, sem exceções, são formados a partir de células. Então, unidade estrutural. A estrutura. Uma casa é formada do quê? De tijolos, ou de madeira, enfim. Nós vamos pegar uma casa de tijolos. Qual a unidade estrutural daquela casa? Tijolos. No nosso caso, o ser vivo, a unidade estrutural que compõe um ser vivo são as células. E são elas também que fazem esse ser vivo funcionar, se movimentar, manter a sua temperatura corporal constante, observar, interagir com o meio ambiente, enfim, são as funcionalidades de um ser vivo. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, que por esse motivo são consideradas estruturas básicas da vida.
uma ou mais células. Geralmente nós estamos acostumados com seres vivos formados por mais de uma célula. Uma única célula nós nem conseguimos observar a olho nu, sem a ajuda de um microscópio. Então, existem seres microscópicos que são formados por uma única célula. E os seres vivos formados por uma única célula são chamados de unicelulares. Uni de uma, celulares de célula, uma única célula. Já os que são formados por mais de uma célula são chamados de pluricelulares, pluri de plural, celulares de célula, então várias células, ou multicelulares, muitas células. Os unicelulares são as bactérias. Os pluricelulares somos nós, os animais, as plantas. No corpo humano existem células de diversas formas. E essas formas dependem da localização e da função que as células exercem. Assim, por exemplo, as células musculares são alongadas, adaptadas à função de contrair e de estender a musculatura. Então, elas são vários feixes de células que vão ou realizar a contração, diminuir de tamanho, puxando os ossos e os outros músculos, ou elas vão relaxar, estender, esticando o braço e empurrando ou liberando os ossos. As células da pele são adaptadas à função de proteção, encostadas umas às outras sem espaços entre elas. Então, a nossa pele, ela tem os poros, sim, mas as células dela, elas estão uma do ladinho da outra, como a parede de uma casa. Elas têm um formato certinho para elas ficarem uma do lado da outra sem deixar espaços do meio, com exceção dos poros. Isso serve de proteção, impede que micro-organismos entrem no nosso corpo através da pele. As células nervosas ou neurônios têm prolongamentos que permitem a conexão entre os neurônios e característica relacionada à transmissão de impulso nervoso. Então, você tem os neurônios e eles são como se fossem cabelos. Aqui temos uma imagem. Olha lá, o neurônio é aquela imagem do canto sozinha. Ela tem vários prolongamentos e esses prolongamentos estão conectados a outros neurônios. Isso permite a transmissão de um impulso nervoso, que a gente vai considerar como pensamento, como a interpretação de uma imagem, como um movimento realizado, vai depender tudo desses neurônios, deles comandarem o nosso corpo. Apesar de existirem muitos tipos de células, todas apresentam uma estrutura básica, formada de membrana plasmática, material genético e citoplasma. Independente das células que a gente viu ali anteriormente, elas vão apresentar membrana plasmática, material genético e citoplasma. Elas podem ter as mais variadas formas, mas essas três estruturas elas vão ter. E é através da membrana plasmática que a célula realiza o processo de troca de substâncias com o meio que a envolve. Se ela estiver na água, vai realizar a troca de substâncias com a água. Se ela estiver no sangue, vai realizar a troca de substâncias no sangue. Enfim, o ambiente, o meio que a envolve. Recebendo nutrientes e gás oxigênio e liberando gás carbônico e resíduos celulares produzidos durante a atividade celular. A membrana plasmática é, portanto, um envoltório da célula que controla a entrada e a saída de substâncias e promove as comunicações entre as células vizinhas e com o meio onde ela está. É graças à membrana plasmática que os nutrientes entram na célula e que os excretas saem da célula. A célula precisa de oxigênio para realizar a combustão, a queima de energia, a liberação de energia. Mas isso passa pela membrana plasmática, entrou na célula. Agora ela produziu energia e liberou gás carbônico. Precisa mandar embora esse gás carbônico. Se ela ficar segurando esse gás carbônico, ela vai se contaminar. Membrana plasmática libera esse gás carbônico para fora. Então, é a membrana plasmática que realiza esse recebimento e a dispersão e a eliminação das substâncias na célula. Tá certo?
Com relação ao material genético, as células podem ser classificadas em dois tipos: procariontes e eucariontes. Células procariontes são células que apresentam material genético espalhado dentro da célula. Já as células eucariontes apresentam material genético protegido dentro de um núcleo. Na imagem, material genético de duas células. Diferentes as células, mas elas apresentam membrana plasmática, vão apresentar material genético e vão apresentar citoplasma. O material genético dessas duas células está representado aqui. Da primeira célula é uma bactéria. Está espalhado por todo o corpo celular, todo o citoplasma. Enquanto da segunda célula animal, pode ser do nosso corpo, enfim, apresenta um material genético protegido dentro de uma esfera. Essa primeira célula é chamada de procarionte, é mais primitiva, porque tem um material genético espalhado no seu interior, enquanto essa segunda célula é chamada de eucarionte, porque apresenta um material genético protegido dentro do núcleo. Muitos seres vivos, procariontes ou eucariontes, apresentam como material genético a molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é a molécula responsável por controlar todas as funções da célula, incluindo a divisão celular, e ele apresenta regiões responsáveis pela determinação genética das nossas características hereditárias chamadas de genes. Os nossos genes, eles estão marcados, eles estão escritos dentro do nosso DNA. Nosso DNA está representado ali, ó. É uma fita de DNA, uma escadinha. E conforme essa fita está escrita, ela determina os nossos genes, a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo. É tudo o nosso DNA que manda as células se transformarem nessas estruturas. E o citoplasma é constituído por um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas celulares, estruturas que realizam funções específicas na célula. Lembram daqueles operários especializados? Então, são as organelas celulares. Nós temos várias organelas celulares distribuídas nesse citoplasma, esse líquido gelatinoso por onde eles ficam. E aqui nós temos todas as organelas celulares, ou grande parte delas, de uma célula animal. Vai ter núcleo, membrana plasmática, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, centríolos, lisossomos, citoplasma, mitocôndrias, ribossomos e os microtúbulos. Todas essas organelas celulares a gente vai comentar um pouquinho na nossa próxima aula. Se até aqui vocês tiveram alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste de novo, faz anotações. A nossa próxima aula vai ser continuação dessa. Então a gente vai ver essas organelas celulares na nossa próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida na próxima aula, pode ser que o conteúdo que vocês anotarem agora vai sanar essa dúvida aí e vai deixar tudo mais claro. Tá certo? Nos vemos na nossa próxima aula então, pessoal.